Então, vamos lá, né? Eu gostaria de trazer para vocês primeiro algumas características da revisão, tá? A revisão é um processo utilizado para assimilação da matéria. Primeira coisa que a gente tem que entender. A gente começa a assimilar a matéria na revisão. O que quer dizer isso? Você estudou hoje o Código de Processo Penal. Você começou a introduzir aquele conteúdo na sua mente. Você não vai aprender tudo do dia para a noite. Não adianta achar, mesmo que você tenha entendido efetivamente a matéria, você não vai conseguir absorver isso a ponto de assimilar. Eu li aqui com vocês uma página do Código de Conduta do TJMG. Eu entendi. Se você me perguntar depois de amanhã, eu não sei. Eu não vou saber te falar, porque eu não assimilei a matéria. O processo de assimilação da matéria não acontece assim no start. E a revisão é importante para te proporcionar, inclusive, a assimilação da matéria e a fixação. Então, eu entendi o conteúdo. Não quer dizer que ele está introjetado. Eu entendi. Memória recente vai se perder. A não ser que eu comece a trabalhar de forma intensa em cima daquele conteúdo e de tão intenso que eu estou trabalhando em cima daquilo, começa a ser introjetado, eu começo a absorver e eu começo a ter aquilo para mim. Comecei a ter aquilo para mim, o conteúdo está fixado. Mas aquela questão super difícil lá da parte da matemática, que eu não consigo entender como é que é os juros simples ou os juros compostos, de tanto eu trabalhar em cima das revisões, eu começo a assimilar mais a matéria, eu consigo entender com mais facilidade, eu consigo compreender aquele conceito da 14133, quando fala das diferentes modalidades de licitação. Eu consigo compreender melhor e fica mais nítido para mim qual que é a diferença da 14133 da 8666, por exemplo. Porque no processo de revisão é que eu começo a dar uma luz, a matéria começa a clarear. Então, de início, você roda o estudo base, você faz o estudo e você entendeu. Tem alguns pontos que você não vai ter entendido. No processo de revisão, você também começa a entender melhor aquela matéria. Por quê? Porque hoje você é de um jeito e amanhã você já está mais maduro do que hoje. E isso é a pura realidade. Às vezes eu me pego fazendo processos que outrora para mim eram muito desafiadores. Então, quando eu venho aqui falar com vocês de processo de revisão, se vocês tivessem me falado há 6 meses que eu estaria aqui falando com toda tranquilidade sobre processo de revisão, talvez eu falaria que não, porque eu não estava totalmente preparada ainda. Mas hoje eu já estou. Da mesma forma que, quando você pega para resolver um problema de porcentagem, talvez você vai demorar 20 minutos. Mas daqui 2 semanas, se você pegar, você vai resolver em 5, porque você já está mais maduro naquela matéria. E a lógica de você conseguir assimilar melhor o conteúdo é: hoje eu estou aqui estudando os princípios implícitos e os princípios explícitos na Constituição Federal. Deu para entender, mas ainda está meio assim. Aí você começa a estudar poder administrativo, ato administrativo, responsabilidade civil do Estado. Quando você vai revisar princípio, está muito mais fácil para você. Por quê? Porque as matérias que vieram depois começaram a se encaixar com o que você está vendo agora. E o que você está vendo agora nos princípios, você já vê de outra forma, porque você já consegue ver a aplicabilidade desses princípios em algo mais prático e algo mais palpável. E só abrindo um parênteses, por isso que é importante a gente trabalhar o estudo na ordem. Porque se a gente trabalha o estudo na ordem lógica e na ordem correta, um assunto se conecta no outro e a gente consegue avançar, porque a gente trabalha a revisão daquele conteúdo e a gente vai trabalhando um acumulado de matérias e vai absorvendo o conteúdo, assimilando e posteriormente fixando.
Diga, Rita. Raíssa, em relação ao assunto que não está bem esclarecido, a gente deve marcar ele de alguma forma, tipo assim, um ponto de atenção, finalizar de Pode. alguma forma, ou deve deixar rolar normal? Não, não, pode colocar um ponto de atenção, né? Então vamos pensar, você estudou atos de ofício, né? Você está estudando para o TJMG, você estudou atos de ofício, você estudou lá a parte de processo, o andamento do processo, as fases do processo. Você até conseguiu entender, mas assim, ainda é tão distante, é um conhecimento tão novo, você ainda não está acostumada, coloca lá escreve mesmo, ponto de atenção, coloca uma exclamação, coloca alguma coisa ali no seu material para te informar que você até entendeu, mas estar segura, estar confiante, você não está ainda não. Então coloca ali, beleza, colocou a informação. Ótimo você ter colocado essa informação. Daí depois você vai ver mais aquilo outro, mais aquilo outro, e você conseguiu entender o processo do início ao fim. Quando você for estudar o início do processo, é lógico que já vai estar mais tranquilo para você, porque as outras matérias que você estudou depois conseguiram te ajudar a entender melhor, a visualizar o todo. E quando você revisa ali, como você já tem outros conhecimentos adquiridos, esses conhecimentos vão te ajudar a entender aquele ponto específico. Gente, isso é muito engraçado, como que acontece. Mas como a gente cada dia a gente é uma pessoa nova, uma pessoa diferente, espera-se até que a gente seja uma pessoa melhor, a gente consegue entender naqueles pontos que para a gente não batia. Você olhava assim e falava, gente, o que é isso? Mas num processo de amadurecimento, num processo constante de crescimento, que perpassa até a experiência de vida, não é só coisa de concurso, não. A gente consegue assimilando melhor a matéria, entendendo, e aí vai ficando mais tranquilo para a gente poder seguir. Ok, Thaís, obrigada. Por nada. Outro ponto muito importante da revisão, ajuda a não esquecer o conteúdo estudado, né? Porque se você está sempre revisando, né? Você não tem como você esquecer. É a mesma coisa. Se eu não revisar o material que eu produzi desse código de conduta aí do TJ, eu vou esquecer. Agora eu vou esquecer mesmo, porque nem material eu produzi. Então, eu vou revisar como? Se eu for revisar esse código de conduta, tem que revisar ele de novo, reler ele de novo. Vou fazer questões, nem tem, não tem questões. Então, se eu não fiz minhas questões por meio de flashcard, não tem nem por onde revisar. E é por isso, já atrelando ao que eu vou falar lá no final, que eu não indico a revisão só por questões, que é uma coisa que Manu faz, que dá certo para ela. Depois posso até trazer isso, acho que no mês que vem eu vou trazer isso, sobre estudo reverso. Eu trabalho fazendo revisão por meio de questões hoje, já tinha falado isso com vocês, mas eu trabalho assim porque eu já tenho amadurecimento na matéria. Quando eu comecei, quando a gente é iniciante, quando a gente não tem domínio de uma matéria específica, não dá para a gente trabalhar em cima só de questões, porque existe uma chance muito real da gente perder conteúdos que estão lá na normativa, que estão lá na apostila, que estão lá no vídeo, porque aquele conteúdo não aparece em questões ou aparece pouco e não de forma suficiente. Então, se vocês pegarem, por exemplo, estrutura e formação de palavras, que é um tópico que está dentro da matéria de português, e vai cair no TJMG, lá você vai encontrar no PRA-IBFC, sei lá, 17 questões, 20 questões. Por mais que você faça de todas as bancas, você coloque todas, vamos pensar que deu 300 questões, uma hora você vai acabar de fazer. E você esgota as questões, e talvez você não tenha esgotado o seu tempo de preparação, e você continue com dificuldade, porque o pessoal está só batendo na tecla, na grande maioria das vezes, voltado entre composição e derivação. E pouco se falou de derivada, de palavra derivada e palavra primitiva. Mas não quer dizer que esse subtópico dentro de estrutura e formação de palavras não possa cair. E se cair, como é que você vai revisar? E eu estou trabalhando muito isso, já falei isso com Débora, hoje ela não pôde participar, dela deve vir gravado. Eu falei com Débora em relação à parte de legislação do SUAS, porque ela está estudando para BH,
E aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente tem que tomar cuidado, né? Vou colocar aqui serviço social. Deixa eu procurar aqui aquele caderninho, não nobre suas, ou vou procurar cria o protocolo. Cria o protocolo. Acho que vou pegar financiamento, deixa eu ver. Que está bem limitado. Deixa eu ver financiamento. Ótimo. Olha só, peguei aqui financiamento da assistência social. Tem 109 questões apenas. O que é 109 questões? Nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui é pouco demais. Isso aqui você tem que fazer numa revisão. Aí aqui, eu excluí anulado desatualizada? Excluí. Beleza. 109 questões de financiamento do SUAS. E eu não coloquei ano. Dependendo dos anos que colocar aqui, eu não gosto de trabalhar com ano, né? Vou trabalhar de 2016 para frente. 70 questões, 2016 para frente, 109 total. Se no concurso delas, né, da PBH Assistência Social, veio um tópico inteiro de financiamento, não tem como revisar por questões, porque vai acabar. Sem questões não são nada. Tem muito conteúdo específico que você não acha um número alto de questões. É por isso que você atrela a revisão a questões, sim, mas também atrela ao material. Porque quando as questões não dão conta de suprir, você tem ali o seu material produzido. Isso também acontece lá no TJMG, por exemplo. No TJMG você tem muitos tópicos que têm poucas questões. Vide o regimento interno, vide a própria Lei Complementar 59, vide a LGPD, que é uma lei nova. Por ser uma lei nova, tem poucas questões ainda. A própria 14133, que é a nova lei de licitações, que veio aí bem em época de pandemia, tinha pouco concurso, os concursos continuaram cobrando a lei antiga. Então, existem algumas normativas que, se você estudar, revisar apenas por questões, em um momento essas questões vão esgotar, você vai ter que considerar revisar pelas questões que você já estudou, e até que ponto que isso vai acrescentar, eu não sei. Você pode revisar pelas erradas também, mas as erradas, elas num processo também vão se esgotar, mas você não vai ter aquele outro universo que não foi contemplado ainda nas questões e vai fragilizar. Outro exemplo é certificação digital, por exemplo. Não, já falei exemplo. E um outro exemplo é videoconferência, que é uma coisa que começou a ser cobrada agora nos concursos em razão da pandemia. Diga, Manu, primeiro e depois o Bruno. Uma forma também que eu estudo quando a questão é legislação com poucas questões, eu mesmo elaboro minhas questões. Isso, flashcard, é isso mesmo. Aí eu acho isso maravilhoso, porque aí você já assim, grava o conteúdo, né? Você vai E te elaborando as instiga, questões, né? tudo. Te instiga a Exatamente. pensar, é ótimo. Pode fazer certo ou errado, pode fazer aquele alternativa, né? Múltipla escolha. Sim, verdadeiro ou falso, complete Isso. lacuna. Isso, é Faço isso isso também, mesmo. acho ótimo. Ótimo, ótimo, isso mesmo. Diga, Bruno. Não, é só trazer um ponto, assim, não quero trazer polêmica, né? Mas eu vi numa live de uma pessoa que ela falou que o estudo reverso seria indicado para todo mundo, mesmo para quem nunca teve contato com a matéria, né? Aham. Porque ele aplicaria a técnica lá, acho que é 80-20, que 20% equivale a 80% do edital, então você focaria mais direcionado, né? Do que você ficar ali dentro daquela tonelada de coisas que pedem nos cursinhos, né? Então você aceleraria o processo. Eu fiquei com dúvida, falei, será mesmo? Aplica Assim, 80-20 no concurso da Assembleia, que tem 10 anos que não acontece. Depois você me conta se dá certo. 80-20 que dá certo, mas assim, concurso que tem frequentemente. Não acho que isso tudo reverte. Assim, né? Eu sempre falo, eu não gosto de ser determinista. Existem muitas formas de estudar, lógico, isso é óbvio.
Thaís, eu faço estudo reverso em muitos pontos. Eu vou fazer TJSP, fiz estudo reverso, foquei em conhecimento específico de serviço social, só com base em questões VUNESP. VUNESP faz muita prova de serviço social. Foquei nisso, vou pegar VUNESP, serviço social, vou fazer estudo reverso. Mas a parte do conhecimento específico, que foi o que eu fiz estudo reverso, que ela cobrou autores específicos do sócio jurídico, eu não vi nada, porque não tinha isso nas questões, então, assim, que o 80-20 nesse ponto não funcionou. Deu certo, mas, assim, até que ponto que foi de forma tão específica, apenas pelo método, e não por uma compreensão que eu já tinha, não consigo te dizer agora. Eu não entendo que dá para fazer estudo reverso com iniciante, porque, assim, eu tenho muito aluno que é iniciante. Quando o aluno é iniciante, ele não tem dimensão de nada ainda da matéria. Vou pegar uma matéria nova. A pessoa nunca estudou informática na vida. Nunca estudou. Mas ela sabe mexer no computador. Se eu passar para ela uma questão para diferenciar malware, worm, cavalo de Troia, bootnet, ela não vai saber fazer. E aquilo, até ela construir o conteúdo, porque não é uma questão tão frequente da parte da segurança da informação, mas pode vir a cair, quantas questões ela vai precisar fazer? E como que ela vai mapear esse universo da informática, que é gigantesco? Como que ela vai mapear as fórmulas do Excel, que a cada dia que passa, os concursos estão cobrando cada vez coisas mais diversas? Ela vai demorar um tempo muito grande, correndo um risco alto de ter muitas pontes que não serão tratados e não serão considerados, e aí ela vai ficar sem esse conteúdo. Eu não indico o estudo reverso por isso, eu indico para quem já tem realmente amadurecimento dentro da matéria. Mas que se existem outras pessoas que acham que é para todo mundo, aí é de entendimento pessoal, aí eu não posso dizer assim, só posso dizer o que eu penso mesmo. Não posso dizer o do outro, não. Pode ser que dê certo para alguém. Respondido? Quer me deixar em saia justa, Bruna? Respondido. Respondido. Então, tá ótimo. Então, voltando ao processo de revisão, né? Processo utilizado para simulação da matéria, ok. Auxilia na fixação do conteúdo, ok. Ajuda a não esquecer o conteúdo estudado, ok. Requer bom material produzido. Caso contrário, ficará inviável de revisar. Então, mais uma vez, a importância da produção de material. Se a gente tem um material muito grande, se você tem um resumo, muitas páginas, dificilmente você vai conseguir revisar. Porque se seu material ele é muito grande, você vai demorar muito tempo revisando. Se você tem um material que não consegue ser objetivo no ponto que você precisa, mesmo que você revise as 50 páginas, as 60 páginas, até que ponto que você conseguiu pegar nesse processo de revisão o que é essencial para você? Porque tem tanta informação e no início a gente começa com todo o gás, prestando o máximo de atenção, lendo com calma, depois no meio do processo já está lendo de qualquer jeito, fazendo aquela leitura dinâmica, aquela olhada por cima, até que ponto que essa revisão vai ser de fato eficiente e alcançar o que ela precisa para você, que é a assimilação da matéria e que é a fixação do conteúdo. Até que ponto que você vai conseguir aproveitar esse tempo que você está despendendo para estudar de forma eficiente, seu material é gigantesco. Então, requer um bom material produzido. Por isso que o material, eu já havia falado isso com vocês, que requer sim que a gente tire um tempo para poder elaborar, mesmo que a gente ache no início que está gastando ou está perdendo tempo, não está, porque esse material vai ser muito bem aproveitado e precisa ser muito bem aproveitado ao longo de todo o processo de revisão mesmo. Mas, para isso, você precisa ter um tempo ali com calma, para produzir, para sistematizar a informação. Não é tudo que está na lei que você coloca, não é tudo que está na apostila que você coloca. Caso contrário, você está apenas reproduzindo. E a ideia não é reproduzir. Se for para reproduzir a mesma coisa que está na lei, lá no seu caderno, você lê a lei de novo.
você tem que trabalhar com sistematização, você tem que trabalhar com conseguir absorver o conteúdo e colocar ali aqueles pontos chaves, aquelas palavrinhas chaves que podem fazer você escorregar. Inclusive, quando você produz material, sempre tem que passar pelos 2 filtros. O que eu não sei. Eu não sei nada sobre licitação. Eu não sei quais são as modalidades de licitação. Eu não sei quando é que tem dispensa, mas quando é que é inelegível. Eu não sei. Eu tenho que anotar. 2, eu tenho que anotar porque eu acho bobo, mas não está fixado. Eu acho muito bobo que não precisa ter crase facultada, que não pode ter crase na frente de palavra masculina. Não, isso aí eu já sei, isso aí é muito bobagem, mas eu não sei quais são as exceções, que é quando vai ser, por exemplo, com a locução, ou quando vai ser a moda de alguma coisa, ou quando pode ser, a moda pode ser suprimida, aí vai ficar Roberto, e neste caso, mesmo sendo crase, vai ter, porque a moda dele está suprimido. Então, se eu acho bobo, mas eu não sei, mesmo assim eu tenho que anotar. Agora, se para mim está muito tranquilo, a diferença da nova lei de licitações e a antiga, se eu sei, se eu já tenho conhecimento, eu não tenho que anotar. Se eu já tenho conhecimento das regras de hífen, das regras de acentuação, eu não tenho que anotar. Por que que o material tende a ficar grande? Porque eu quero anotar tudo, inclusive o que eu sei, com medo que eu vá esquecer. Mas se você já sabe, você não vai esquecer. Está intrínseco, está já introjetado. Pronto, acabou. Uma coisa é você entender e nunca viu aquele conteúdo. O ideal é que você anote mesmo, porque senão você tende a esquecer. Eu entendi lá sobre o código de conduta. Se vocês me perguntarem agora qual que é a finalidade, eu não sei mais. Não sei, juro que não sei. Eu sei só quem são os agentes públicos. Isso ficou para mim. Por que ficou para mim? Porque isso eu já tenho conhecimento. Eu já sei que a agente público é considerado de forma mais ampla, e não apenas aquele servidor efetivo, mas também o comissionado, mas também o terceirizado, mas também o estagiário, também o magistrado, que é o membro. Eu sei disso, porque isso está comigo. E não vai ser 1, 2, 10, 20, 30 dias que vai me fazer esquecer. Mas o que eu não sei, que é a finalidade, que eu entendi, eu achei bobo, mas não está fixado, já não está mais na minha cabeça. A gente tem que ter dimensão, inclusive, de como que a gente produz um bom material para a gente dar conta de fazer revisão. Então, lembrando que a revisão precisa ser um processo célere. Tem gente que demora. Às vezes eu pego umas consultorias e eu falo assim, mas quanto tempo que você demora para revisar? A pessoa fala assim, não, pouco. Eu falo, pouco? Quanto que é pouco? Uns 3 dias. Não existe revisão de 3 dias. Eles estão fazendo aqui um dia, revisar, fazer questão, mapear erro, vida de segue, passa para o próximo. Se a pessoa faz uma revisão de 3 dias, o material dela está gigantesco, né? Eu tô trabalhando agora com uma mentoranda minha em relação a isso, de trabalhar a diminuição do tempo de revisão de um material de 60 páginas. Lógico que vai demorar, porque está muito grande. E aí a mesma coisa que dizer, cérebro, processe as 60 páginas, porque aqui nessas 60 páginas não tem nada que eu não sei. Mas lógico que tem. Às vezes é ter passar pela insegurança, de achar que se não anotar, vai esquecer. Mas se você tem conhecimento, você não vai esquecer aquele conteúdo. E às vezes passa também pela falta até de manha e de prática de produzir material. Por isso que é um exercício constante esse de produção. E eu indico para quem faz estudo base e não está trabalhando com concurso nenhum. Eu quero fazer um estudo base de português, um estudo básico de raciocínio lógico e de matemática, para eu ficar bem em qualquer concurso que sair. Não quer dizer que eu estou estudando para um concurso, estou só construindo base. Para quem quer construir base, o ideal é produzir, sim, um material completão e, numa segunda rodada, vir diminuindo aquele material. Eu fiz esse processo agora com uma mentoranda minha, Assembleia Legislativa, que antes estudou para PPDF. Então, ela estava com material gigantesco de português, gigantesco. E eu falei assim,
Vamos começar a assembleia? Vamos. Tá bom, beleza. Você tem tal tantos dias para diminuir seu material. E tem que enxugar, porque tem muita coisa totalmente desnecessária que a pessoa já sabe e por medo de esquecer coloca, mas não precisa ter esse medo. Se o conhecimento está fixado, você não vai esquecer. Você não vai esquecer que a frase, quando você inicia a frase, você tem que pôr letra maiúscula. Você não vai esquecer isso. Não precisa colocar isso no seu material. E é assim que a gente tem que seguir. Então, o processo tem que ser célere, e eu sempre digo, isso aqui é uma indicação minha, tem que estar atrelado à resolução de questões, tá? Isso aqui, eu acho que é assim que a gente cresce, tá? Então, isso aqui é eu, Thaís, que estou falando. Você revisa e faz questões. Vai ter gente que fala que não é bom, enfim, cada pessoa fala uma coisa. Mas eu sempre indico revisar e fazer questões. Muita gente diz assim, não faz sentido, porque vai estar tudo fresco na minha cabeça e eu vou acertar tudo. Isso aí é só uma falácia, porque se você lê o material agora, você vai fazer questão, você erra, então por que você erra? Você não devia errar. Então não tem disso, não. Se você faz um bom processo de revisão, depois você fecha ele revisando por meio de questões, e ao errar essas questões, você ainda joga no seu material, que é o processo de mapeamento de erros, que eu já conversei disso também com vocês. Então, eu sempre gosto de atrelar a produção do estudo, a produção do material com a revisão, e eu vou atrelar a revisão com as questões. E é assim que eu faço no método dos 4 estudos, que eu passo pela ler, ouvir, produzir, revisar e aplicar. A lógica é sempre essa. Pode, mas deve ser feita por meio de questões, sem a necessidade de material, então isso que eu já falei com vocês. Não deve ser suprimida do planejamento ou realizada apenas quando há tempo. É um tal de, eu vou fazer revisão quando der, ou então, eu estou muito atrasado com a matéria, não vou fazer revisão, não. Ou então, eu estou esperando o momento que dá para fazer revisão. Revisão não é quando dá, revisão é prioridade dentro do planejamento. Revisão é trancar a agenda ali para revisar. Caso contrário, você está só perdendo conteúdos ao longo do tempo. Quanto mais tempo você demora para revisar, mais conhecimento você está deixando perder, está caindo no esquecimento, porque você não está retomando aquilo, você não está relembrando aquilo, você não está fazendo questões sobre aquilo, você não está remetendo ao seu processo de estudo base inicial, você está deixando só seguir. E se você deixa só seguir, sem ter algo fixado ainda, aí sim você vai esquecer. Então, revisão tem que ser processo de prioridade no estudo de vocês. Tem que trancar a agenda para o dia da revisão. Se passou mal, se aconteceu algum imprevisto e a revisão não deu para ser feita hoje, tem que ser feita amanhã, porque dentro do seu processo de preparação, é a revisão que vai ajudar você a crescer, porque é aqui que está a fixação do conteúdo. E quando você fixar, você se lembra na prova. Então, é muito importante essa parte. De uma forma geral, isso aqui que é processo de revisão. Deu para vocês entenderem? Ô, gente, será que tem alguém aí? Pelo amor de Deus. Deu sim. Thaís, Beleza, diga. por exemplo, se não deu para mim terminar todas as etapas que eu tinha de fazer da revisão naquele dia, eu posso terminar ela no dia seguinte? Sim, sim. Não seria o ideal você estender, mas é melhor você terminar no dia seguinte e revisar a matéria toda, porque pensa, numa lógica que você revisa toda semana, se sempre falta o finalzinho, pode ser que sempre vai ficar uma coisinha que você não vai conseguir revisar. E aí você vai ficar deficitária nesse tópico. Aí no outro dia você acaba, mas assim, aí tem que colocar como se fosse uma meta, sabe? Olha, era para ter terminado hoje. Não consegui terminar, amanhã eu tenho 2 horas para terminar. Porque senão você vai estender o dia todo e aí você vai demorar 2 dias para fazer uma revisão, que teoricamente deveria para ser um dia. E quando a sua revisão estiver grande a ponto de ser 2, você vai demorar 4 dias. E se você faz 4 dias de revisão, você só faz 3 dias de estudo base. E aí já não fica legal, não dá para inverter. Então tem só que tomar esse cuidado.
Ah, tá joia, não, perfeito. Obrigada. Beleza. Ok.